Eita, aula de número 2. Faço isso para chiar aí, para você abaixar o volume. Olha aí, ó. Casos especiais, correlação ou simetria da construção. O que é esse papo de simetria de construção? É a crase simétrica. É como se fosse ali um tal de paralelismo sobre o qual nós vamos falar no futuro. Quando nós falamos desses casos especiais, é quando você tem o quê? Quando você tem um grupamento mais ou menos assim, ó. Você tem ali a preposição de chuain, chuain, a. Ou você tem o da chuain, chuain, a. E aí você tem isso aqui. A simetria ocorre o quê? Se eu tiver uma contração e tiver um artigo lá, eu tenho o artigo aqui. Aqui, ó, como eu não tenho o artigo lá, eu não vou ter o artigo aqui. Beleza? Isso aqui se assemelha muito com o que nós falamos com o paralelismo. Beleza? Só haverá crase se tiver assimetria. Por exemplo, a academia abre diariamente de segunda a sexta. Nós não temos acento grave. E de 6 às 20. Ei, mas você falou que hora determinada tem que ter crase. Mas lá nos exemplos de hora determinada não há simetria. Não há duplicação. Não há duplicidade. Então, ó, já que eu não tenho artigo aqui, eu não vou ter artigo lá. Não tenho artigo aqui, não tenho artigo lá. Olha a letra B. A academia abre diariamente da segunda à sexta. Tem um artigo aqui, tem um artigo lá, crase haverá. Até rimou. Ó, pimba. Beleza? De novo. Das 6 às 22. Beleza? Então eu vou ter também acento grave. Percebeu? Eu tenho um artigo... Cala a boca. Eu tenho um artigo bem aqui, ó. Então eu vou ter artigo bem aqui. Eu tenho um artigo bem aqui. Então eu vou ter artigo bem aqui. Beleza? Pode ver, ó. Artigo lá, singular. Artigo, singular. Artigo, singular. Artigo plural. Artigo plural. Entendeu? Bacana? Então, eu preciso dessa correlação. Não é à toa que a ideia de correlação, é irmandade. É irmandade. Correlação sempre vem par. Lembra da aula de conjunção? Não só gritou, mas também pulou. Isso é correlação. Não só, mas também. Ou, ora, ora. Lembrou? Isso é correlação. Bora. Sempre trabalho das 3 às 7. Tenho que meter o acento grave aqui. Beleza? Tenho que meter acento grave aqui. Trabalho de 3 às 7. Olha aí, ó. De não tem. Às 7 também não vai ter. Trabalho de 3 às 7. Ela sempre me olha dos pés. Tem. A cabeça tem também. Então eu vou ter que colocar acento grave. Não, Titi, não coloca não. Vou colocar, Leminha. Mas por quê? Tem um artigo aqui, irmão. Vigia. É a união do de mais os. Beleza? De mais os. Tá aí. União do de mais os. Bacana. E aí eu vou ter acento grave. Aí, ó. Beleza? É assim que funciona. Crase nas correlações. Né? Ela me olha dos pés à cabeça. Se você fosse da cabeça aos pés, se você inverte, olha como você coloca acento grave. Ó. Olha como você coloca, perdão, o artigo. Ó. Da cabeça aos pés. Olha aqui, ó. Da. Tem um artigo bem aqui. Aos pés, tem um artigo bem aqui. Só que eu não vou colocar crase aqui, né? Faça-me o favor, mano. Sai de sala. Isso é a crase nas correlações. Beleza? Ó, de Fortaleza à Europa são 8 horas, ó. De Fortaleza não tem. A Europa também não vai ter. Ó, da calorosa Fortaleza à Europa são 8 horas. Agora eu vou ter que ser acento grave. Ó, do Terminal 3
Aqui em Manaus, né? Ó, do Terminal 3 à Avenida de João Batista são 20 minutos. Aí eu vou ter que ter acento grave. Percebeu? Você notou? Ó, artigo aqui, artigo aqui, artigo aqui, artigo aqui. Beleza? Não tem pra onde correr. Funciona assim, né? Funciona dessa forma. Tá bom? Bora! Substantivo feminino com sentido genérico. Cara, eu adoro essa regra aqui. Muito embora eu não concorde muito com ela, mas ela aparece muito em prova de concurso, sobretudo CESP e VUNESP. O que é sentido genérico? É generalização. Todas as vezes que eu aplico esses substantivos femininos com o sentido genérico, né? É um tópico megamente especial. Olha aqui, ó. Domingo pretendo ir à igreja cedinho. Uma estrutura normal vai fazer você perceber que quem vai, vai-á. O verbo ir pede preposição. Igreja é um substantivo feminino que aceita artigo. Então você coloca a crase. Eu concordo. Ei, acorda! Eu concordo. Mas você precisa ver uma outra parada aqui. Sabe qual é a outra parada? Vou te falar qual é a outra parada. É que alguém pode tomar a palavra igreja em sentido genérico. Se a pessoa quiser colocar acento grave, ela pode. Mas se ela não quiser, ela não pode. Não vai sair por aí dizendo, tem que ter crase. Tem que ter crase. É a tua cara. Quando o ser humano não coloca crase em frases como essa, né? O que você percebe que ele quer colocar nessa frase aí? Quando ele diz para você que ele pretende ir à igreja, é porque pode ser qualquer igreja. Pode ser uma igreja qualquer. Ele quer congregar. Ele quer estar no meio dos irmãos. Ele quer estar no meio do fogo, na brasa, entendeu? Então, nesse caso, ele pode não colocar acento grave. Entender que um dia Deus tocou o coração dele e ele falou assim, vai igreja hoje, Xaramanaia. Aí você vai à igreja, né? Domingo pretendo ir à igreja. Quando ele coloca para você, esse lugar é destinado à mulher virtuosa. Se é destinado a. E aqui, quem vai, não vai a? Pronto. Se é destinado a. Olhe como a mulher virtuosa, que é a estrutura, note que tem como mulher um substantivo feminino, mas também ele pode tratar como se fosse qualquer mulher. Ó. Qualquer mulher com virtude. Entendeu? Qualquer mulher com virtude. Aqui, ó, há uma igreja. Tem um valor indeterminado. Se ele quiser colocar, é porque provavelmente ele se refere a uma mulher específica, mas se ele tirar, não está errado. Tá bom? Faremos um aulão para doar mantimentos à instituição beneficente. Para doar. Quem doa, doa algo, VTD, mantimentos, OD, a instituição beneficente, OI. Olha como instituição beneficente é um substantivo feminino. Mas quando ele falou a instituição beneficente, ele está falando de uma instituição indeterminada. Beleza, indeterminada. E aí? Vai doar mantimentos à instituição beneficente. Qual? Não sei, vamos ver. Domingo eu vou à igreja. Qual? Não sei, vou escolher. Esse lugar é para mulher virtuosa. Qual? Uma mulher que tenha virtude. Mas qual é? Não sei, uma hora vai aparecer. Percebeu? Silvio, então agora eu vou ter que entrar na cabeça do cara para saber se ele está falando de um caso usual, normal, comum, ou de um caso de crase aplicada em sentido genérico. Vai. Quer passar? Você estuda por esporte? Herege, você não estuda por esporte que eu sei. Vai sim. Então, não vai ter acento grave. Mas se ele quiser colocar, pode também. Precisamos ir à feira ainda hoje. Olha aí, ó. No pretendo ir, eu tenho locução verbal. Aqui eu também tenho. É o mesmo verbo ir de lá. Esse à feira
né, é um substantivo de base feminina. Só que a pessoa que diz assim, ó, precisamos ir à feira, está falando de feira em sentido genérico. Por exemplo, aqui em Manaus, no Amazonas, né, você tem a feira da Panaí, você tem a feira do Jorge Texas, que é o Jorge Teixeira, você tem a feira da Manaus Moderna, entendeu? Então, quando a pessoa fala, precisamos ir à feira ainda hoje, se ele coloca acento grave, dar a entender que é uma feira a qual ele já vai, uma feira que ele frequenta, uma feira, né, cujo conhecimento está na cabeça do receptor da mensagem. Percebeu? Hã? Beleza? Então funciona dessa forma. É dessa forma que vai funcionar. Então aqui, esse feira pode ser aplicado também em sentido genérico. Né? É uma feira indefinida, é um valor indefinido. Né? Um valor indefinido. Impreciso. Indefinido. Ele pode escolher a feira aonde ele vai enquanto está dirigindo, fera. Enquanto está dirigindo. Sai de sala. Joana é leal à pessoa leal, pois é muito exigente. Olha aí, ó. Sintaxezinha, posso? Posso? Aqui nós temos o que é o verbo de ligação. Leal aqui é o nosso predicativo do sujeito. E esse Joana aqui é o nosso sujeito. E quem é leal a. Note que o pessoa é também um substantivo feminino. Então, quando ele fala que Joana é leal à pessoa leal, ela é leal a qualquer tipo de pessoa em cujo coração repouse a lealdade. Meu Deus! Repouse a fidelidade. É forte, igreja. Entendeu? Então, quando ela fala que Joana é leal à pessoa leal, é a qualquer pessoa leal. Sentido genérico. Mas se eu quiser colocar um acento grave, ela pode estar jogando uma indireta para algum boyzinho que, sendo leal, é interessante a ela. Eita, mas pode não ter crase. Então, cuidado quando você ficar aí com as suas heresias aí, né, magoando as pessoas, a pessoa não colocar. Há uma explicação. Eu não sei se a pessoa conhece, mas é possível, tá bom? É possível. Amanhã vou à escola matricular você, filho. Olha aí, ó. Amanhã vou à escola. Mesma coisa. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui a minha preposição a escola. Eu posso tratar a escola, que é substantivo feminino, de modo genérico. Então, eu não coloco acento grave. Entendeu? É uma escola indefinida. Não decidida. Beleza? E aí vai. E aí vai dar bom. Todo contribuinte tem direito. Ó, quem tem direito à regência nominal. Tem direito à saúde, à educação e à segurança. Se eu quiser colocar crase, eu posso. Eu posso colocar crase. Ó. Pimba, pimba, pimba. E aí eu tenho aqui dentro preposição e artigo. Preposição e artigo. Só que se eu não colocar, aí aqui dentro eu só vou ter o quê? Preposição. Esse a vai ser preposição, esse a preposição e esse a preposição. Tudo isso aqui serão, na verdade, preposições. E cadê o artigo? Não veio. Por quê? Porque as palavras saúde, educação e segurança foram aplicadas de modo genérico. E quem decide isso, Silvio? Quem escreve. Se você for escrever, você pode colocar. Suponhamos que você escreva bem assim, sábado vou à feira. E você, durante a semana, conversando com a sua mãe, com seu pai, já sabe qual é a feira porque você vai. Por exemplo, minha mãe, quando ela diz pra mim, ela diz pra mamãe, ela diz pra mim toda terça-feira. Ela diz bem assim, hoje vou à feira. Hoje vou à feira. A dona Silvia.
Linda Silvia. Hoje vou à feira. Quando a mamãe fala vou à feira, na minha cabeça aquele A tem acento grave. Porque ela vai sempre para a mesma feira na terça-feira. Então é uma feira conhecida por ela e conhecida por mim. Tanto que ela não especifica, porque ela já conhece. Agora, se for uma feira que não é conhecida dos falantes, ela pode ficar sem crase. Beleza? De boa? É nóis. Bora! Crase facultativa. Quando nós falamos de crase facultativa, precisamos entender um detalhe importante. Se é crase facultativa, obviamente, vou até marcar para você aqui. Se é uma crase facultativa, é uma crase que pode ou não ocorrer. Né? E a primeira crase, né, eu coloquei para você diante da locução prepositiva até a. Esse até a, até a. Ó, hoje fui até a chácara. Note que o verbo ir pede preposição. Né? Então, esse até a chácara aqui, ó, o chácara é um substantivo feminino. Então, a minha crase aqui, ó, ela é uma crase totalmente facultativa. Beleza? Essa crase aqui é uma crase facultativa. Por quê? Porque não há prejuízo na fala se você falar hoje fui até a chácara com acento grave e até a chácara sem acento grave. Não há. Não há bronca. Você pode numa boa, né? Esse menino chega até a falar demais quando não é convidado. Quando ele coloca para você que ele chega até a falar demais, né? Esse a aí é uma preposição. Ok? Só que eu não posso ter crase aqui nele, por quê? Porque não se coloca crase antes de verbo. Silvio, isso é uma regra? Cara, para mim é lógica. A crase não se manifesta diante de palavras que não possuem gênero. Beleza? Gênero. Bacana. E outra, esse até aqui, não sei se você percebeu, esse até, ele não é uma preposição. É uma palavra que tem o mesmo sentido de inclusive. Percebeu? Esse menino chega, inclusive, a falar demais, ó. Inclusive, a falar demais. Quando ele coloca que chega, inclusive, a falar demais, eu quero que você entenda que aqui eu tenho uma palavra, aula de advérbio, palavra denotativa de inclusão. Revisite a aula de advérbio. Acho que é a aula 2. Tá aí, ó. Então, não tem nem como haver. Aí dá para enganar, dá para enganar. O cara vai pensar lá, poxa, posso colocar ou não? Primeiro, não dá para ver porque falar é verbo. Nem facultativo. Segundo, o até é uma palavra denotativa de inclusão. Papagaio louro, do bicho, lourado. Ó, o policial foi levado à cena do crime, à delegacia e até a cela. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Até a cela. Quando você vê aí até a cela, eu quero que você entenda que, nesse caso, ele é uma palavra denotativa de inclusão. De novo. Ó, ele foi levado à cena do crime, à delegacia e até a cela. Olha aí, ó. Ele foi levado à cena do crime, à delegacia e até a cela. Então, esse até também é uma palavra denotativa de inclusão. Mas aqui, não, vou fazer direito. Mas aqui, a crase se faz obrigatória. E não somente aqui, né? Ele foi levado à cena do crime, à delegacia e até a cela. Então, aqui, ó, isso vem do levado, porque quem é levado a. Mas aqui, ó, cena é um substantivo feminino, delegacia é um substantivo feminino, cela
é um substantivo feminino. Então, aí, diante dessas construções, aí, ó, na letra C, a crase é obrigatória. Lá na letra A é facultativa, na letra B é proibida, na letra C é obrigatória, tá vendo, ó? Seria muito fácil se fosse só, eu olhei a preposição até, tá bom. A locução prepositiva até tá bom, é verdade. Tá bom de você não passar, né? A comitiva presidencial se dirigiu até a escadaria. Quem se dirige a. Beleza, aqui tá legal. Aqui nós temos um caso de crase facultativa. Note que até mesmo escadaria é um substantivo feminino. Substantivo feminino. Então, aqui nós temos um caso de crase facultativa. Ou seja, se formos parar para analisar, os casos de crase facultativa mesmo são a letra D e a letra A. Nas outras, Deus me abençoou para que eu fizesse essas construções aí e você visse. Cuidado com o até sendo palavra denotativa de inclusão. Ainda não vi cair em concurso, mas eu prefiro pecar pelo excesso. Um outro caso é diante de nomes próprios femininos. Ó, levei flores a Joana. O verbo aqui é levar. Deixa eu voltar a marcar o verbo aqui. O verbo aqui é levar. Quem leva, leva algo, VTD. Flores, OD. Flores, OD. E a Joana, OI. Beleza? Então, sempre diante de nomes próprios femininos. Tá bom? Beleza? Esses caras aí. Então, quando eu coloco aqui a Joana, por quê? Porque o artigo diante de nomes próprios femininos indica, ó, familiaridade, proximidade ou intimidade. Beleza? E aí você já fica ligado. O artigo diante de nomes próprios femininos, bacana, indica familiaridade, proximidade ou intimidade. Então, se você coloca um acento grave aqui, é porque provavelmente você tem alguma coisa com a Joana. Danadinho, seu meu garoto! E aqui nós temos um caso de crase facultativa. Conheci na festa de ontem a Joana. Aqui não é crase facultativa, não. Por quê? Porque o conhecer é VTD e o a Joana é OD. Né? Então, esse azinho que você está vendo aqui é só um artigo. E, ó, o cara já colocou o artigo, então cabe aqui, ó. Né? Beleza? Ó, em se tratando de falsidade, todos se referem a Joana. Olha aí, ó. Quem se refere a. Tá aqui a preposição. E aqui a Joana, ó, substantivo feminino. Se eu coloco aqui, eu tenho um caso de crase facultativa. O que eu quero dizer no final das contas? Que tanto a letra A quanto a letra C trazem casos de crase facultativa. Mas o que eu quero dizer? Se eu tiro o acento grave da letra A, eu estou dizendo que há alguém no mundo que se chama Joana. Que eu até nem conheço, mas eu fui levar, eu sou entregador. Eu fui deixar, né? Em se tratando de falsidade, todos se referem a Joana. Né? Eu posso estar dizendo a fofoca que eu ouvi da Joana. Entendeu? Da Joana. Mas eu não sei quem é, não tenho proximidade com ela. Crase facultativa. Beleza? Tranquilo? E antes de pronomes possessivos, adjetivos femininos. Pronomes possessivos. Minha
tua, sua, nossa, vossa. Se eles são pronomes adjetivos, lembra da aula de pronome? É porque eles acompanham o substantivo. Acompanham o substantivo. Olha aqui, primeira coisa eu achar o verbo. Trouxemos um presente de aniversário à minha filha. Olha aí, ó. VTDI. Um presente de aniversário é o OD. A minha filha é o OI. Caso de crase facultativa. Beleza? Caso de crase facultativa. Já marca aí. Já puxo a seta para cá, ó. Já é um caso de crase facultativa. Trouxemos um presente de aniversário à minha filha e não à sua. Ó, mesma coisa, mesmo verbo, mesma estrutura. Ó, a minha filha é o objeto indireto. Bacana. Eu vou ter aqui o mesmo caso de crase facultativa. Tá bom? Ó, eu vou jogar para cá. Mas aqui não. Aqui, papai, a crase é obrigatória. Sério, Tite? Sério, herege? Sério. Se o pronome for adjetivo, como é o caso daqui, ó, pronome adjetivo, está ao lado do filho, que é substantivo. Pronome adjetivo, está ao lado do filho. Poderia ser minha filha, poderia ser vossa filha, poderia ser sua filha, poderia ser tua filha, poderia ser minhas filhas, não tem problema. Agora, se ele é um pronome substantivo, que é o caso daí, aí, irmão, você tem que colocar acento grave. Tem que colocar acento grave. Tá bom? Porque esse sua, ele é um pronome substantivo. Lembra? O que é um pronome adjetivo? É aquele pronome que acompanha o substantivo. E o que é o pronome substantivo? É aquele que tem papel. Né? Papel de substantivo. Não me refiro às respostas de Juquinha. Né? Mas as tuas. Mesma coisa daqui, ó. Mesma coisa daqui. Mesma coisa. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar essa seta, jogar para cá e colocar obrigue. A mesma coisa eu vou fazer aqui nessa mesma estrutura. Beleza? Eu também tenho um pronome substantivo aqui, porque eu tenho um caso de crase diante de pronome substantivo. Então, ó, tá de boa. Eu fui à formatura dele, mas ele não compareceu à minha. Olha aí, ó. Eu fui à formatura dele. Ó, o verbo ir, tá aqui a preposição. A formatura, formatura é um substantivo feminino. E aí eu vou ter, ó, esse aqui, que é um acento grave obrigatório. Não tem nada a ver com a regra, mas eu trouxe para que você ficasse ligado. Mas olha aí, ó, ele não compareceu à minha. Percebeu como eu também estou diante aqui do minha, de um pronome substantivo? Entendeu? Então, diante de pronome substantivo, mano, é aquele que substitui o substantivo, a crase, ela é obrigatória, tá bom? Obrigatória. Vai marcando aqui, ó. Eu vou puxar aqui, pegar no embalo aqui, ó. Obrigatória, tá? Obrigatória. Puxa, tá aqui, ó. Obrigatória. Deixa eu arrumar essa seta aqui. Pronto. Caraca, visitei no sábado a forma. Aqui também tem, porque o senhor colocou ali. Não. Porque o verbo visitar, ele é um verbo transitivo direto. A formatura de Juquinha é objeto direto. Então, pai, para com a tua heresia. Esse azinho que você vê aqui, ele não passa de artigo.
Tá bom? Beleza? Você percebeu que em todos os casos a preposição naturalmente aparece? Olha a letra C. Não me refiro às respostas, mas quem se refere a. Respostas é substantivo feminino. Ó, plural, plural. Você percebeu? Ficou ligado? Por quê? Porque esse tipo de estrutura, né, precisa de preposição. Você não pode abdicar da preposição de forma nenhuma, né? E aqui nós temos alguns casos de crase e suas especificações. Bora para eles, ó. Fomos à Bahia a passeio. Nós não temos acento grave aqui e nem aqui, né? Porque volto de Bahia. Ou volto da Bahia? Volto da Bahia. Ah, tá. Seria interessante você tentar fazer isso aí sem o meu auxílio. Esse é o interessante. É o interessante. Dá uma pausa, faz e volta. Pausa! Já, voltou. Então, em fomos à Bahia tem. Mas o a passeio não tem porque passeio é substantivo masculino. Olha outra coisa. Em para a Bahia não vai haver. Por quê? Porque o para já é uma preposição. O para já é uma preposição. Então, não tem porque eu colocar preposição aqui e colocar preposição aqui, ó. Olha a coisa nojenta, meu Deus, isso é de Belial, só pode. Não pode. Aí, ó, cheguei às 15 horas, meu nobre, beleza. Hora, aqui, ó. Faltou o pontinho, né? Pimba. Aqui, ó, o cheguei às 15 horas é hora determinada. Mas, ó, estou aqui desde as 15 horas, eu já tenho uma preposição aqui. Beleza? Ó, eu já tenho preposição. Crase não curte muito esse negócio de repetição. Lembra? Quando foi a frase, ó, fui a uma chácara. E também tem fui a chácara. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Fui a uma chácara. Note que em fui a uma chácara eu não vou ter acento grave. Por quê? Porque eu já tenho o artigo. Então não há necessidade de colocar outro. Beleza? Em fui a chácara não, eu não tenho artigo. Então eu vou lá e coloco o acento grave. Percebe a diferença? A mesma coisa funciona com preposição. Os documentos foram encaminhados à sessão solene. Beleza. Se eles são encaminhados a alguma coisa. A sessão solene tem o sessão, que é um substantivo feminino. Então eu tenho acento grave. Chama meus acentos aqui que eles estão muito tímidos. Mas, ó, os documentos foram encaminhados. Se é encaminhado a. Após, ó, esse após já é uma preposição. Então, se eu já tenho preposição, não tem por que haver outra. Não tem por que haver outra. Não tem por que haver outra. Legal, né? Olha aí, ó. Esses problemas são frequentes no dia a dia. É sabido da grande massa concurseira que entre palavras repetidas eu não tenho acento grave. Entre palavras repetidas eu não tenho acento grave. Bacana? Dia a dia, lado a lado, frente a frente, cara a cara. Mas Deus me usou e eu consegui criar uma questão em que deve haver acento grave. Por quê? É preciso dar vida à vida. Quem dá algo. VTD. O que ele está dando? Vida. OD. A quem? A vida. OI. Ele é VTDI. Beleza? Que o verbo dar aqui pede preposição. Né? Pegou? Né? Tem uma outra frase. É preciso declarar guerra à guerra. Aí. Guerra à guerra. A sintaxe resolve tudo, cara. Olha aí, ó. O verbo declarar, quem declara, declara algo. O que ele declara? Guerra. Objeto direto.
Mas ele declara a alguém ou a alguma coisa? Sim, a guerra. Então, qual é a marca do objeto indireto? A preposição, né? Lembrando que o verbo declarar aqui é VTDI, mas ele pede aqui uma preposição, porque ele está declarando algo a alguém ou a alguma coisa, né? Então, eu preciso, ó, preposição que vem do verbo declarar, mais o artigo do substantivo guerra. Juquinha vai às vezes ao sítio da família. Esse às vezes aqui é uma locução adverbial de tempo. Tem acento grave, porque tem base feminina. Mas olha aqui, ó, o aluno faz às vezes de professor, ele é aqui um VTD, e às vezes de professor é um OD. Então esse cara aqui, que você está vendo aqui, ó, ele é meramente um artigo. Só um artigo e nada mais. Cuidado. Ah, mas o senhor falou que às vezes tem. Eu falei se for locução adverbial. Não vem com a tua heresia pro meu lado, não. E aqui, algumas diferenças de sentido que são importantes relatar para que você possa entender como a presença e a ausência do sinal indicativo de crase pode dar prejuízo. Deixa eu colocar aqui melhor o meu VTD. Você pode entender que pagamos a prestação é um verbo transitivo direto e a prestação é o objeto direto. Ou você pode entender que pagamos é verbo intransitivo e a prestação é um adjunto adverbial de modo, se você colocar um acento grave aqui. Olha a diferença, né? Juquinha pinta a máquina. Ó, pintar é VTD. A máquina é OD. E o Juquinha, obviamente, é o sujeito. Você vê que é tudo fácil pela sintaxe, né? Pintar. Juquinha é o mesmo sujeito. Mas aqui pinta e a máquina, ó, é um adjunto adverbial de instrumento. Beleza? E aí, ó, eu posso colocar o acento grave. A mudança de sentido. Né? Que nem o cara colocar para você, ó. Vendi à vista. E o outro coloca vendi à vista. Aí, ó. Ei! VTD. OD. Caraca! Vendeu os olhos? Não dá, né, irmão? Aqui, vendi à vista, eu tenho aqui um verbo intransitivo e aqui um adjunto adverbial de modo. Olha a diferença. É melhor vender à vista, né? Com acento grave. Porque sem a vista, você vai vender seus olhos. Beleza? Finalizamos a crase aqui. Muitas implicações, né? Essa parte de crase, muitas implicações. Espero que você tenha compreendido. E claro, coloque em prática para você não garotear. De antemão, um beijo no coração. Até a próxima. Tchau!